É uma alegria, mais uma vez, a gente estarmos aqui na casa do Pai, né, nesse momento que a gente tira da nossa semana, né, que a gente separa da nossa semana para poder estar junto, para poder adorar, poder louvar, né, poder estar em comunhão entre nós, né, irmãos, né, e a gente sabe que isso para nós é um privilégio, né, é um privilégio a gente poder, né, ter esse discernimento, né, de poder conhecer, né, o nosso Pai, poder estar junto dele, poder louvar e adorar, né, é um privilégio para todos nós, amém? Queria convidar os irmãos, uma boa noite também para quem está em casa, quem está acompanhando de casa, convidar os irmãos a abrir no Salmo 46, Salmo 46, na versão Almeida, Revista e Corrigida, tem um título esse Salmo, na versão NVI não tem o título, mas o título que está aqui é A Fé Perfeita em Deus. O Salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus, então, é esse lugar onde a gente tem esse abrigo, esse refúgio, essa proteção, e Ele também é a nossa fortaleza, aquele que nos dá a sustentação para a gente poder passar a adversidade. Por isso, verso 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ou seja, né, mesmo que tudo ao redor esteja, né, de uma forma assim totalmente atribulada, né, esteja acontecendo algo muito pesado, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Verso 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Ou seja, Deus é conosco, Ele é presente, Ele está em todas as nossas angústias, em todas as nossas adversidades. Ele está no meio dela. Você chamou Deus para estar no meio da sua cidade, para estar no meio daquilo que você está fazendo? Então está falando que então, se Ele está no meio, não vai ser abalado. Verso 5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Né, o Senhor é poderoso para fazer, Ele é poderoso para atuar em qualquer circunstância na nossa vida. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então ele está falando, parem de lutar, né? Não é na força do seu braço, né? Me busquem, eu quero lutar por vocês, né? Eu quero lutar essa luta por vocês. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Então, irmãos, é nesse intuito que nós estamos aqui reunidos, né, com muita alegria, para a gente poder louvar e adorar esse Deus que é o refúgio, que é a fortaleza, que é aquele que está sempre presente na nossa vida nos momentos de adversidade, que não nos abandona, que é sempre fiel. Então é com muita alegria que eu queria convidar o pessoal do louvor para poder se posicionar. Convidar os irmãos a curvar a cabeça. Momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. É com muita gratidão, Pai, com muita alegria que nós estamos aqui, ó Pai. Alegria por tudo que o Senhor tem feito, por todas as vezes que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos protegeu, nos livrou, nos guardou até esse momento, ó Pai. Então nós te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração aqui essa noite, ó Deus. O Teu Espírito Santo, Ele é bem-vindo aqui, Pai. Ele é bem-vindo nesse lugar, Ele é bem-vindo nos nossos corações, nas nossas vidas, ó Deus. É Ele que nos dá o direcionamento, é Ele que ilumina os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Então eu quero te pedir, Pai, que essa noite
a tua palavra ministrada aqui possa fazer morada, possa encontrar um lugar no nosso coração, um lugar seguro, um lugar onde ela vai germinar, onde ela vai crescer, onde ela vai frutificar, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos aqui presentes, abençoar a vida dos que não puderam vir, que o Senhor possa guardar em segurança aqueles que estão ainda se deslocando para cá, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar quem vai ministrar a palavra de hoje e guardar no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então procura o pastor Luiz a seu nome. E a questão do asilo, dos hospitais, às vezes você fala assim, Bruno, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas tem gente que fala. Então se você não sabe o que vai falar, vai do mesmo jeito. Deixa quem sabe falar, e você só vai junto. Porque só o fato da gente chegar lá, não é verdade, pastor Luiz? Você sentar do lado de uma pessoa que tem tanta história, tanta experiência para contar, você está achando que você vai levar alguma coisa, você sai de lá com muito mais do que você achou que ia levar. Não é verdade? Já valeu a visita. Tá vendo? Então você que fala, eu não sei, pode ir que você vai sair de lá mais abençoado, que você com certeza vai entrar lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início então ao momento da palavra. Lá em Abacuque, capítulo 1, esse livro desse profeta de Deus, que Deus também fala conosco nessa noite sobre Torre de Vigia, o tema da nossa mensagem, Torre de Vigia. E aí eu vou fazer uma pergunta, enquanto os irmãos vão abrindo, fazer um merchan aqui gratuito. Tony, você gosta de tapioca? É bom, não é? E queijo coalho, não é uma delícia? Aí eu te falo, tapioca, dedinho de tapioca com queijo coalho, você coloca na air fryer, ou no forno elétrico, ou se você for mais gordinho da lancheira, você frita mesmo, tira, come, petisca, não é maravilhoso? Aí você vai assistir o culto de domingo de novo lá na TV, só para você memorizar. Senão você assiste uma Netflix mesmo. O fato é que o Dudu e a Gabi estão mudando de mudança para São Paulo, não é verdade? Graças a Deus a Gabi passou no processo da residência dela. Deus abriu essa porta, eles estão de mudança. E a Gabi está fazendo para ajudar nesse desafio da mudança, né? Essa dedinho de tapioca com queijo coalho, não é isso? A Laira comprou, já está lá, hoje à noite vai ser isso lá em casa. Pegar a Laira no plantão, já vamos botar na air fryer e vai ser uma noite fitness saborosa. Então, irmãos, como a gente tem essa cultura de se ajudar, acabou o culto, procura a Gabi, procura o Dudu e fala, Gabi, encomenda o meu aí, sexta-feira no estudo bíblico eu pego com você, ou no domingo no culto eu pego com você. Pode ser, irmãos? Vamos dar essa força, vamos se ajudar, porque quando é a gente gosta de ser ajudado, não é verdade? Então vamos se ajudar, amém? Não estou ganhando nada com isso, não. O meu eu paguei, inclusive. Tá bom? Paguei, não estou devendo nada não, né? Então tá pronto. Irmãos, Abacuque capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler, e eu desafio você a ler o livro inteiro de Abacuque, lá em casa. São 3 capítulos, mas é um livro extremamente poderoso. Tem uma mensagem extremamente edificante, tem uma mensagem extremamente atual para os nossos dias de hoje, para o que a gente vive. Quando você começa a ler e você começa a contextualizar, você fala, isso é o que nós estamos vivendo e Deus quer falar com a gente por meio desse profeta. Então ele fala assim, está no Almeida? Hoje eu pedi para pôr no Almeida, porque tem um termo lá que eu quero enfatizar com os irmãos, só de maneira didática, tá? Pode seguir qualquer versão, não tem problema não. Sentença... Nossa, essa versão é até mais diferente que a minha, mas pode deixar. Sentença revelada ao profeta Abacuque, o peso que viu o profeta Abacuque. Então, o capítulo 1, verso 1 já traz um prenúncio do que vai ser esse livro, do que Deus está tratando com Abacuque e trata com a gente hoje. Ele está falando que existe uma palavra, uma mensagem, uma proclamação, algo que Deus já resolveu. Quando a gente fala sentença, algo que Deus já resolveu.
Então não é algo que está para ser resolvido, para ser ponderado, não. Tem algo que Deus já resolveu e que ele agora comunica com quem? Ao profeta Abacuque. Ele revela a um profeta. Quem que era o profeta? O profeta era aquele que buscava conhecer em Deus qual era a vontade dele para o povo. Conhecer em Deus quais eram os desígnios dele. O profeta era aquele que, olhando para o mundo e vivendo a vida, os nossos dias como nós vivemos, ele não se conformava. Ele falava, não é possível que a gente está vivendo esse mundo desse jeito, com as pessoas fazendo tanta maldade, com as pessoas tão egoístas, não é possível. Não é possível. Tanta coisa ruim, tanta injustiça. A justiça só funciona para uns, mas não funciona para outros. A gente vive refém num sistema. Não é possível que a gente tenha que se deparar com tanta desigualdade, com tanta injustiça. Não é possível que a gente tenha tantas pessoas ruins, egoístas. Tantas pessoas que causam mal, que parece que são ruins mesmo, querem sempre fazer o mal para a pessoa. Está me entendendo isso? Gente que está no olhar, que você tem que até desviar. Eu estou numa vibe agora que eu estou dirigindo o carro, dependendo do jeito que está a situação, que eu olho no retrovisor, eu olho para o olho da pessoa agora, eu olho para o olho. Dependendo do jeito que eu vejo o olho da pessoa, eu já vi que a pessoa está na ruindade. Sabe? Já quer fechar, já quer fazer graça, então eu simplesmente paro, vou para o lado e falo, passa, filho. Cumpra o seu propósito nessa terra. Deixa eu cumprir o meu. Você não tira a minha paz e a gente não entra em confusão, está tudo certo, fica mais fácil. Tem tanta coisa acontecendo, as pessoas vivendo os seus dias com tanta... A vida nos cobra tanto, nos exige tanto, que faz a gente viver a nossa vida num ritmo acelerado e individualista. Cada vez mais individualista. Não é verdade? Então eu só estou fazendo o certo, tudo bem. Mas fazendo o certo, você não está praticando o bem com o seu irmão do lado. Porque você está fazendo o certo para si. E esqueceu de praticar o bem para todos. Quem está entendendo essa diferença? Então, se a gente for falar com as pessoas, está todo mundo no seu direito. Todo mundo fazendo o seu certo. Mas não é sobre fazer o certo apenas. É sobre praticar o bem. Porque o certo é para mim, mas o bem é para todos. Estamos compreendendo isso? E Deus nos chama para essa reflexão. E o profeta Abacuque parou e falou assim, não estou entendendo essa desconexão entre a palavra de Deus e essa realidade que eu estou vivendo. Quem está compreendendo isso? Então a palavra de Deus vem uma sentença para o profeta Abacuque. Da mesma forma que vem uma palavra de Deus para os profetas de hoje. Quem são os profetas de hoje? Sou eu, você, cada um de nós, a igreja de Cristo, que Deus revela a sua vontade para que a gente possa viver isso no dia a dia. Glória a Deus por isso. Verso 2. Até quando, Senhor? Isso é um questionamento do profeta. É a oração dele. É o que estava no coração do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei eu, e tu não me escutarás? Aí você fala, o que é isso? O profeta dando um sabão em Deus. Mas muitas vezes a gente se vê nessa posição, não é verdade? Que a gente parece que Deus está em silêncio. Quem já passou por isso? Parece que Deus está em silêncio. E a gente fala, mas até quando? Até quando eu vou falar, eu vou pedir, mas eu não vou escutar? Até quando eu posso clamar eu e o Senhor ficar em silêncio e não escutar? Então, veja se, vai vendo aí, analisando, se não tem nenhuma semelhança contigo. Se não tem nenhuma semelhança comigo nos nossos dias de hoje. Tanta injustiça, tanta maldade, tanta individualidade, tanto ativismo, tanta correria nos consumindo o tempo todo. Muitas vezes a gente vê uma desconexão entre a palavra de Deus e a realidade desse mundo doido. E a gente se pergunta, mas e aí? Até quando eu vou clamar? Quando é que eu vou começar a ver as coisas acontecer? Certo? E ele diz assim, gritar-te-ei violência e não salvarás? Como quem diz, Senhor, eu vou gritar, olha, violência que está acontecendo nesse mundo. E o Senhor não vai se levantar o trono da graça e intervir nesse mundo? Quem está compreendendo isso? Quantas vezes a nossa oração não é nesse sentido? Deus, o que está acontecendo?
Deus está tendo violência nesse mundo. É violência física, é violência psicológica, é violência financeira. Porque nós somos explorados de todos os lados financeiramente. Quem é que dá conta? Não é verdade? Aí a gente tem que correr, viver correndo por conta dos boletos que chegam. O mercado é violento. Existe uma violência em tudo. Nas relações humanas e as não humanas. Não é verdade ou eu estou viajando muito aqui? Os boletos chegam para vocês também? Para mim está chegando. Estou com medo. Muitos. É uma violência. E ele está falando assim, até quando eu vou gritar violência, Senhor? E parece que o Senhor não vai intervir. 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que o Senhor me permite, eu sendo profeta, olha o Abacuque falando, ver toda essa iniquidade, essa opressão no meio do povo? Por que o Senhor permite a gente sendo a tua igreja? Senhor, eu sou teu filho. Quem já fez essa oração? Uma oração bonita, né? Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Como é que você me deixa aqui nessa situação? Aquele drama todo. Verdadeiro, mas dramático. Como é que você me deixa aqui desamparado, sozinho? A gente já fez, a gente passa por isso. A gente faz essa oração do profeta. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Porque, Senhor, eu olho para os lados e eu estou vendo violência. Eu estou vendo esse mundo cheio de ruindade. Eu estou vendo esse mundo cheio de egoísmo, individualidade. Todo mundo busca o seu, mas ninguém pensa no nosso. Está cheio de litígio. O que é litígio? Litígio é a briga por direitos. Quando a gente entra em litígio, a gente entra numa briga de direitos. Que é para ver quem tem mais direito que o outro. É isso que acontece. Quem tem mais direito que o outro. Não, eu tenho um pouco mais que você, então eu ganhei de você. E a gente vive nessa briga de litígio. O tempo todo as pessoas querendo ter os seus direitos, mas ninguém querendo cumprir as suas obrigações. Todos vivendo numa sociedade em que cada um quer para si os seus direitos, mas não estão dispostos a cumprir os seus deveres uns para com os outros. E aí isso torna uma sociedade frágil. E uma sociedade fragilizada, ela é facilmente explorada. E é o que ele vai dizer. 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Tem alguma coisa a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje? Socialmente, na nossa sociedade? Você percebe o tanto que a gente é explorado politicamente? Nos discursos políticos de lá, de lá, de cá, e a gente fica sendo feito de massa de manobra, e a gente é sempre explorado, mas sempre a injustiça permanece, sempre a exploração permanece. A gente acha que muda daqui, muda dali, e a gente sempre continua ali, com as violências nos cercando. Por quê? Porque essa individualidade, essa busca de eu estar certo, de ter a minha razão, mas de não estar disposto a praticar o bem para o meu próximo, é o que fragiliza os laços sociais de uma sociedade. E é por isso que o Brasil é uma potência, mas não vive como uma potência. Porque a Igreja de Cristo tem vivido numa individualidade. A igreja, no modo geral, está participando disso daqui. Porque o que Abacuque está falando da sociedade não é a sociedade lá fora, ele está falando do povo judeu. Ele está falando do povo de Israel. Ele não está falando dos outros, ele está falando dos nossos. A palavra do profeta Abacuque é para a igreja daquele momento, assim como é para a igreja do nosso momento. Muitas vezes nós estamos reproduzindo tudo isso que nós estamos falando, vivendo em litígio uns com os outros, buscando sempre os nossos direitos, mas esquecendo das nossas obrigações, dos nossos deveres, querendo sempre o certo e usufruir do certo da nossa razão, mas esquecendo de praticar o bem uns com os outros. Vou dar um exemplo simples para você aplicar. Bruno, dá um exemplo para aplicar na minha vida. Casamento. Se você viver buscando sempre a razão, como é que vai ser o casamento? Agora, se eu abro mão da minha razão
para ter o bem da relação, como é que vai ser o meu casamento? Simples, não é? Você aplica o mesmo princípio em todas as relações que você tem. Casamento, amizade, de trabalho, de trânsito, de tudo. Qualquer relação que você tem. Olha como é que muda. Verdade ou não? Então é isso. E Deus ele está fazendo essa súplica para o Senhor. Olha, a lei se afrouxou, a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo. O perverso cerca o justo. Parece que a gente quer viver certo, parece que a gente é oprimido, parece que a gente é perseguido, parece que as coisas não funcionam para a gente. Quem já passou por isso, por esse sentimento? Eu também. Parece que as coisas não funcionam. O perverso cerca o justo, a perversidade cerca o justo. E a justiça é torcida. A justiça dos homens é totalmente torcida. E ele faz esse clamor. Assim como eu e você fazemos esse clamor, muitas vezes já fizemos, podemos estar fazendo, de repente você está fazendo esse mesmo clamor que o profeta Abacuque. Ou de repente, nesse ano, durante 2023, você vai viver momentos que você vai fazer esse clamor. E aí Deus vem e nos ensina. Porque assim que Abacuque clamou, aí você vai ler na sua casa os 3 capítulos e você vai ver que Deus ele vai trazendo respostas. E Deus ele fala com o profeta Abacuque. Ele responde o profeta Abacuque, mas não era a resposta que Abacuque queria. E ele percebeu que ele não estava ainda compreendendo essa desconexão entre aquilo que Deus tem para nós e aquilo que muitas vezes nós não estamos conseguindo viver nessa terra. Então o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 1, Gil, e você aí na sua Bíblia, capítulo 2, verso 1, ele vai trazer uma resposta para ele mesmo, não é para Deus. Ele vai trazer uma resposta para ele mesmo. Olha o que ele vai dizer. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Essa é uma resposta que o próprio Abacuque deu para ele mesmo. A alma dele estava angustiada. A alma dele estava pesada, angustiada. Meu Deus, o que eu faço? E aí, ó a resposta que ele se posiciona. Ele diz, colocar-me-ei na minha torre de vigia. O que é isso? É um posicionamento. Olha o posicionamento de Abacuque. Eu tenho questionamentos, eu tenho dúvidas, eu tenho dificuldades, eu não estou conseguindo compreender. O que eu vou fazer então? Vou me colocar na minha torre de vigia. Abacuque não se vitimizou. Abacuque não se lamentou. Abacuque não murmurou. Abacuque não blasfemou. O que Abacuque fez? Ele falou, colocar-me-ei na minha torre de vigia. Diante das dificuldades, muitas vezes nós nos vitimizamos. Vitimizar é se colocar naquele ambiente onde eu tenho que ter pena de mim mesmo e os outros têm que ter pena de mim. Muitas vezes, diante das dificuldades, a gente se vitimiza. Mas só acontece comigo. Por que isso? Porque isso acontece comigo, eu não aguento mais. E a gente vai se vitimizando, vai se retraindo, vai se fechando. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós reagimos com murmura, com lamentações. Eu não aguento mais. Quem já disse essa palavra, essa expressão? Pelas faces eu vou dizer que todos nós, né? Eu não aguento mais. Chega disso. Eu não dou mais conta. Lamentação. Ou por muitas vezes a gente reage com ódio, com ira, com nervosismo. Fica nervoso. Quer quebrar alguma coisa. Fica
doido, sobe na cabeça, a gente fica com uma panela de pressão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu te pergunto, o que adiantou, o que resolveu efetivamente? Eu me vitimizar, eu blasfemar, eu murmurar ou eu ficar nervoso? Qual é a solução que tudo isso gerou na minha vida? Nenhuma. Perca de tempo, perca de saúde, perca de energia, perca da relação. Eu me estressei os outros ao meu redor, não resolvi foi nada. Então o Abacuque, entendendo isso, o que ele faz? Eu não vou perder tempo com isso não. Tem uma dificuldade aqui. É das grandes. Mas o meu posicionamento é qual? Me colocar na minha torre de vigia. Bruno, o que é torre de vigia? Naquela época, as cidades elas eram guardadas por quê? Por um muro, certo? Então as cidades eram fortificadas por muralhas, muros. E aí você tinha uma torre que ficava na cidade. Essa torre era de qual altura? Menor que o muro, do mesmo tamanho que o muro ou maior que o muro? Maior que o muro. Então já tinha os muros que eram altos. Cercavam a cidade para proteger. Tinha uma torre de vigia. Essa torre de vigia era bem comprida. Agora você já está lembrando de algum filme, alguma série que você assistiu que tinha lá. E aí lá de cima, a pessoa conseguia ter uma visão ampla. Ela expandia os seus horizontes. Olha o que o Abacuque está dizendo. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Porque lá eu vou expandir os meus horizontes da minha fé. Eu vou conseguir enxergar mais longe do que eu tenho enxergado hoje. Eu vou conseguir compreender que os planos de Deus são maiores que os meus. Que aquilo que Deus está preparando, está fazendo, é muito maior do que eu posso imaginar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus por isso. Então, quando eu me coloco na torre de vigia, eu consigo enxergar esse horizonte. E eu consigo enxergar que a minha história não acaba no meu problema. Que a minha história não acaba na minha dificuldade. Que uma página ruim de um livro não é o fim do livro, é só o fim de um capítulo. Que tem mais capítulo para frente com o Senhor, glória a Deus por isso. E eu consigo enxergar quando eu subo nessa torre de vigia. Então o Abacuque está falando, eu não vou ficar aqui embaixo. Eu não vou ficar no ambiente da vitimização, eu não vou ficar no ambiente do nervosismo, da blasfêmia, do reclamar, do desistir. Não, eu vou subir na minha torre de vigia, porque ali eu vou ter uma visão mais ampla do que Deus já está fazendo na minha vida, do que Deus está fazendo na história de Israel, do que Deus está fazendo na história da minha cidade. Glória a Deus por isso. Olha a percepção do profeta Abacuque. É isso que Deus espera de nós como igreja. É isso que Ele espera da sua igreja. Que a sua igreja se ponha na sua torre de vigia. Para expandir os seus horizontes da fé. Para que os olhos da fé possam enxergar um pouco mais além do que a gente tem enxergado hoje. E contemplando um pouco mais além, a gente consegue descansar no Senhor. É por isso que lá em Colossenses 3, o apóstolo Paulo fala, não olhem para baixo, olhem para cima. Como quem diz, não fica olhando aqui para esse mundo, achando que a nossa vida se resume a esses problemas, não. Olha para cima, para o teu Criador. Lembra-te do teu Criador. O salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a torre de vigia, ela nos proporciona isso, esse ambiente de refrigério, de poder respirar e falar, não, pera, Deus está no controle. Não, peraí, Deus está cuidando de tudo. Tem muito mais além do que eu estou vivendo aqui hoje. Tudo no tempo de Deus. Quem está entendendo isso daqui? Essa é a torre de vigia que Abacuque subiu. Essa é a torre de vigia que o Senhor quer que eu e você subamos nessa noite. E ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá
E que resposta eu terei à minha queixa? Então veja, qual é o ambiente de resposta do Senhor para o profeta Abacuque? Qual é o ambiente de resposta de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja? Nós precisamos entender essas nuances que a palavra de Deus nos traz. O profeta Abacuque está dizendo, eu vou me colocar na torre de vigia e ali, no alto, eu vou ouvir a resposta de Deus. O mundo estava tão conturbado, a vida estava tão conturbada, que o profeta Abacuque não estava conseguindo compreender a resposta de Deus, ouvir a resposta de Deus. Então o que ele fez? Se colocou na sua torre de vigia. Qual que é o ambiente de resposta de Deus para as nossas vidas? É na torre de vigia. Não é aqui, nesse lugar mais baixo. É quando a gente consegue subir e expandir os horizontes da nossa fé. O profeta Abacuque falou, não adianta nada eu ficar aqui embaixo, eu vou precisar subir na torre de vigia. E aí ele subiu na sua torre de vigia, para ali receber resposta do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma fé frustrada, porque nós estamos esperando resposta aonde não tem resposta. Muitas vezes a gente vive uma fé frustrada, decepcionante, porque a gente está esperando Deus falar coisas, fazer coisas no ambiente errado, no ambiente equivocado. Existe ambiente para tudo nessa vida, não é assim que funciona? Por que com Deus é diferente? Existe ambiente para tudo, inclusive para a gente ouvir a voz de Deus, ouvir a sua resposta, receber uma direção, apontar um norte. Filho, filha, vai aqui. Ah, mas eu não sei. Não precisa. Eu estou cuidando de tudo. Mas é aqui. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente precisa de um apontamento. Filho, filha, é aqui. Esse é o caminho. Né? Gabi e Dudu estão indo para onde? São Paulo. Então Deus falou, é aqui, São Paulo. Você sabe como é que vai ser lá? Você sabe quanto tempo vai durar lá? Você sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer? Tantas variáveis. Mas Deus deu uma direção. Então acabou. Basta. Para um filho e para uma filha de Deus, basta um apontamento de Deus. Porque sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Deus direcionou a vontade dele, acabou. Nós só precisamos disso. Glória a Deus por isso. Porque o resto Deus opera. A palavra de Deus diz que é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Então tudo está nas mãos de Deus. Ele faz acontecer na hora e na forma correta. Mas a gente acabou de ver aqui que tem um ambiente certo. Bruno, então como é que eu subo na minha torre de vigia? Primeira coisa, de quem que era a torre de vigia? Por-me-ei na minha torre. De quem que era a torre de vigia? Do Abacuque. De quem que era a torre de vigia que Abacuque subiu? Dele. Em qual torre de vigia você tem que subir então, meu irmão? Na sua. Eu tenho que subir na minha. A torre de vigia é minha. A sua torre de vigia é sua. Nós precisamos entender que existe uma particularidade da nossa fé, nossa com Deus. E Deus preza por isso. O Abacuque não subiu na torre de vigia do fulano ou do ciclano. Ele teve que subir na dele. Tem muitas pessoas que querem viver a fé em cima da fé do outro. Ó, meu irmão, você me dá uma ajuda aí, porque eu não... Ó, meu irmão, estou com um problema aqui, você me ajuda aqui, porque... Tá, mas quando é que você vai subir na sua torre de vigia e você vai... Quem está entendendo isso daqui? A ajuda é sempre bem-vinda, mas dependência não. E o profeta Abacuque entendeu que ele tinha que subir na torre dele. Se a torre é minha, a torre é sua, quem tem que construir ela? Cada um de nós. A gente não cantou, eu vou construir. O tom estava certo, sua música estava errada. Eu vou construir sua vida em mim. Então eu vou construir. A minha vida em ti, aliás. Então eu vou construir. Eu preciso construir minha torre de vigia. É algo que eu preciso edificar. Ela não pode ser baixinha. Porque senão ela não rompe com os muros da cidade. Ela não pode ser do mesmo tamanho dos muros da cidade, porque senão eu não vejo nada do outro lado. Ela precisa ser alta.
Quanto tempo demora para construir uma torre de vigia? Tempo, não é verdade? Eu não sei ao certo, mas leva tempo. Você percebe que a gente quer as coisas instantaneamente com Deus? Você percebe que a gente trata Deus igual Nissimi hoje? É 3 minutos na semana e a gente fala para Deus, Deus, a água ferveu, cadê o resultado? Já orei, já abri a Bíblia, já paguei penitência de ir lá escutar o Bruno no domingo. Aí, os 3 minutos já foi, Senhor. Quero o resultado agora. A água já ferveu. A gente trata Deus como se fosse Nissimi hoje. E a gente esquece que leva tempo para construir a torre de vigia. Bruno, mas por uma vez por todas, o que é a torre de vigia? Meu irmão, a torre de vigia é algo que você constrói dia a dia, por meio da sua intimidade e comunhão com o Senhor. A minha torre de vigia é a minha comunhão com Deus. Então a pergunta que fica é, como está a qualidade da sua comunhão individual, sua, com o Senhor? Como está a sua torre de vigia essa noite? De repente você olha para dentro de si e fala, Bruno, eu nem comecei a construir. Não tem problema, meu irmão. Nunca é tarde para começar com Deus. Vamos começar essa noite. De repente você fala assim, Bruno, eu comecei a construir, mas eu parei no meio do caminho. Então ela está ali no mesmo tamanho da muralha da cidade. Então eu não estou conseguindo ver além dos problemas. Estamos compreendendo isso? Então você precisa voltar e edificar a sua torre. Construir, colocar tempo, colocar recurso para construir essa torre e levantar. Para eu, dia após dia, eu abrir minha Bíblia e ao invés de eu falar assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Porque a gente abre a Bíblia e a gente fala assim, vamos ver se Deus dá conta de me surpreender hoje. Não. Abre sua Bíblia e fala, nossa, eu vou ter o privilégio de escutar a voz de Deus por meio de uma palavra que Ele deixou registrada. Só isso. Você abre, você lê, você olha para aquela palavra. Você aceita quando você vai em algum lugar, qualquer um te dá qualquer coisa? Então a gente tem que ser assim também com Deus, tem que ter esse critério, a gente tem que ler e falar, peraí, o que eu acabei de ler? O que eu tiro de proveito dessa leitura? Eu tirei isso de proveito, ótimo. Uma coisa, está maravilhosa. E aí você ora em cima daquilo. Você ora em cima daquilo. E você deixa aquilo florescer no seu coração, no seu coração durante o dia. Nossa, eu li lá, ó. Acabei de ler aqui, ó. Eu li aqui sobre domínio próprio. Ó, que bênção. O que é o domínio próprio? Um domínio próprio é eu olhar para o meu corpo, minhas vontades, para o meu coração, minhas emoções e falar assim, escuta aqui, rapaz. Não é você que toma conta da minha vida, não. Quem toma conta da minha vida é Deus. Domínio próprio é isso. E aí na hora que dá aquele impulso de reagir, eu falo, olha, acabei de ler sobre domínio próprio. Acabei de orar, olha como é que Deus fala comigo. Olha como é que muda o nosso dia. O que eu estou fazendo? Construindo minha torre de vigia. Estou me colocando na minha torre de vigia. Se eu faço isso todo dia, minha torre de vigia vai crescendo, vai subindo. E aí às vezes o dia mal bate na porta da nossa torre e você nem escuta. Porque você já está tão lá no alto que você fala, ah, meu Deus, olha só. Mais um boleto atrapalhado que chegou. Calma, meu filho. Deus está cuidando de tudo. Olha ali, aconteceu. Não, estou aqui no alto. Estou aqui no alto. Deus que eu dependo é muito maior que os meus problemas. Nada vai me separar do amor de Deus. Porque eu entendi que eu estou aqui, estou enxergando os planos de Deus na minha vida. Estou entendendo que Deus está no controle. Posso não estar sabendo como, mas eu sei que Deus está no controle. Porque eu estou na minha torre de vigia. Glória a Deus por isso. E nós precisamos estar nessa torre de vigia, meus irmãos. E eu trago essa mensagem para encerrar com o maior temor no coração do mundo. Porque antes dessa mensagem, assim como todas, trazer para os irmãos, Deus tratou o meu coração. Deus foi duro comigo. Essa palavra do Nissimi hoje é para mim primeiro.
Porque muitas vezes é assim, irmãos, é atividade, é o dia todo nos consumindo, tem que fazer aquilo, e a gente... E Deus não quer. Deus quer comunhão, Deus quer torre de vigia, Deus quer chamar a gente e falar, filho, filha, sobe na torre de vigia. Constrói ela, edifica ela e sobe lá. Porque é ali que eu vou te responder. Glória a Deus por isso. Então quero te convidar a você se colocar de pé, para a gente ter uma palavra de oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento para falar com Deus, para falar com seu Pai, para falar com aquele que não te deixa sem resposta, para falar com aquele que não te desampara, para falar com aquele que está sempre pronto para te estender a mão, para te abraçar, para cuidar dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas dúvidas, para te sustentar, para falar com um Deus que é Pai, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, que conhece o seu coração, as suas dificuldades, os seus desafios. Deus conhece, melhor do que qualquer um nessa terra. Porque Deus conhece os seus desafios, Ele também conhece a maneira como você tem enfrentado eles, passado por eles, as suas dificuldades de lidar com os desafios. E Deus, conhecendo os nossos corações, quando a gente clama, quando o profeta Abacuque falou, eu preciso clamar ao Senhor, o Senhor estava pronto para responder. E nessa noite, nós entendemos que existe um ambiente para a resposta. Então talvez nessa noite você se identificou com aquela pessoa que não começou a construir sua torre de vigia ainda. Mas não tem problema. Porque o Espírito Santo de Deus está com você nessa noite. Jesus está contigo nessa noite. Ele está pronto para começar essa construção hoje. De repente você se identificou com aquela pessoa que até começou a construir sua torre de vigia. Que até começou sua comunhão com Deus. Mas parou. As atividades, os desafios do dia a dia nos consumindo de tal forma que você parou a construção. E Deus está te chamando, filho, filha, vamos voltar a construir a torre de vigia. Vamos voltar a ter aquela comunhão. Vamos voltar a ter o devocional. Vamos voltar a ter intimidade. De repente você tem construído sua torre de vigia, mas ela ainda está baixa. Então você olha, mas você não consegue olhar além dos muros, além dos problemas, além das dificuldades. E Deus está te chamando, filho, filha, não desiste. Não, que essa noite não seja a noite que marca a sua desistência na sua fé. Que essa noite seja a noite que marca você dizendo, eu vou construir, eu vou continuar. Eu vou fazer essa aliança com o Senhor, de construir minha torre de vigia, e todos os dias subir nela, porque ali é o ambiente da resposta de Deus. Deus, como igreja do Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque por muitas vezes as nossas dúvidas, naquilo que são os nossos desafios, a gente se vitimiza, a gente lamenta, a gente quer desistir, quer jogar tudo para o ar, fica nervoso, mas nada disso resolve a nossa vida. E nós entendemos essa noite, Pai, como igreja do Senhor, que nós queremos estar no ambiente da resposta. No ambiente que o Senhor fala com seus filhos e com as suas filhas. No ambiente em que o Pai se relaciona com seus filhos na mesa. Nós queremos nessa noite construir a nossa torre de vigia. Nós queremos a partir dessa noite, todos os dias, nos colocar sobre a nossa torre de vigia. Para poder ali ter resposta do Senhor para os nossos dias que nós passamos nessa terra. Deus nos ajuda, Espírito Santo de Deus, incomoda os nossos corações essa semana, para que a gente possa se lembrar, para que a gente possa se sentir incomodado a ler a Bíblia, a orar, a poder ter um momento
de intimidade e comunhão com o Senhor. Oh Deus, por menor que seja esse momento, Ele é poderoso para poder produzir uma transformação durante todo o nosso dia. Ele é poderoso, Deus, para tirar o nosso coração da incredulidade e colocar o nosso coração na fé. Um momento de intimidade com o Senhor é poderoso para tirar o nosso coração da tristeza e trazer ele para o ambiente da alegria. Um momento de intimidade com o Senhor é poderoso para tirar o nosso coração daquele que está desistindo, que está desesperado, que está angustiado e trazer para um ambiente da esperança. Deus, nós queremos ser a igreja que tem esperança, que tem alegria, que tem paz no coração. Então nos ajuda a construir a nossa torre de vigia, nos ajuda a ter momentos de intimidade com o Senhor, que sejamos a igreja que tem prazer em se relacionar com o Senhor, de ler a Tua palavra, de orar, de sentir o Teu Espírito, de escutar um louvor no carro, Deus. Que nós possamos ser a igreja que sobe na torre de vigia todos os dias das nossas vidas, porque lá é o ambiente da resposta, lá é o ambiente da paz, lá é o ambiente onde os temores desse mundo não vão assolar mais os nossos corações, porque nós dependemos de Jesus Cristo. Nossa sorte não está lançada nesse mundo, mas as nossas vidas estão em Cristo Jesus, que venceu a morte, que foi crucificado, que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados estão perdoados. Então a nossa esperança está nele, e é por isso que nós nos alegramos de saber que nós não estamos abandonados. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, diga amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus por isso. Quero chamar o pastor Luiz para estar nos abençoando. Que você tenha uma semana de vitória abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembra de orar pelos nossos pedidos que eu esqueci, por favor. Você que ainda não colocou e quer colocar um pedido, uma necessidade, algo que tem no seu coração, que você quer colocar diante de Deus, tem papel lá no fundo, você pode anotar e trazer o pedido aqui. Só porque eu falei, dona Isabel? Olha só, você estava esperando eu falar. Então você que ainda não fez isso, tem papel e caneta lá no fundo. Eu já fiz, pastor Luiz já fez também, que eu sei. E toda semana, sexta-feira, a gente ora, que a gente acredita no poder da oração. Não no nosso poder, porque nós não temos, mas muito pode a oração de um justo. Amém? Amém, glória a Deus. Bênção essa palavra. Eu não me canso de ver como que... Não me canso de me surpreender, né? De como o Espírito Santo é bom, né? Como Deus é bom. Porque eu falei essa palavra, o pastor Bruno falou essa palavra, é um privilégio. Né? É um privilégio nós estarmos aqui reunidos, é um privilégio a gente poder receber essa palavra de Deus, a gente poder receber essa orientação, essa advertência, né? Então é um privilégio, né? É um privilégio a gente poder construir essa torre e estar nesse lugar, né? Como eu falei, que eu não me canso de me surpreender com o Espírito Santo, porque eu falei aqui no início sobre o Salmo 46, que fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Foi um salmo que veio para mim hoje de manhã, né? Hoje pela manhã, né? E eu não sabia que eu ia estar aqui, que eu ia fazer essa abertura, mas, né? E assim as coisas aconteceram, né? E essa torre de vigia que o pastor Bruno falou é esse lugar de refúgio, esse lugar de fortaleza, né? A torre, ela está lá em cima, ela dá essa proteção e ela fortalece, porque dali de cima você consegue ter, né, a melhor visão de tudo, né? Hoje nós estávamos no monte. Lá é o exemplo disso, né? Um lugar que você consegue ter essa visão limpa, uma visão ampla, né? De tudo. Então é esse lugar, né? É um privilégio a gente poder buscar esse lugar, a gente poder construir esse lugar, chegar nesse lugar. E o Espírito Santo, com toda a sua coerência, né? Tudo que a gente fala, né? Todas as mensagens que eu vejo aqui, né? Qualquer pessoa que venha sempre tem... volta-se para isso, né? Esse lugar individual, né? Essa busca individual, tudo começa por aí, é individual, né? A partir do individual, né, vem o coletivo, né? Vem as nossas relações, mas começa sempre no individual. A gente não pode desfazer disso, né? A gente não pode deixar de buscar, é esse individual, amém? Então eu queria convidar os irmãos para a gente poder orar.
por todos esses pedidos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, em comunhão, em união do nosso espírito, ó Deus, por todos os pedidos que foram colocados aqui, ó Pai, que o Senhor possa atentar os teus ouvidos, os teus olhos para tudo que está aqui, ó Deus, para tudo que foi pedido, e nós queremos, Pai, que esses pedidos estejam alinhados com o teu coração, com a tua vontade também, ó Deus. É nesse sentido que nós oramos, Pai, que cada vez que a gente constrói, cada vez que a gente sobe um degrau, cada vez que a gente alcança um lugar mais alto, a gente está mais próximo de Ti e a gente pode alinhar os nossos sonhos, os nossos pedidos ao Teu coração, à Tua vontade, ó Deus. Então é esse lugar que nós queremos buscar. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Ainda com as mãos estendidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe.